Olá, graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã, que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Hoje no Palavra e Oração, eu quero meditar com você aqui numa palavra, em 2 Reis, capítulo 4, dos versículos 8 até o 37. É bastante, é uma história bem longa, mas uma história muito interessante, muito boa mesmo. Nós vamos ler sobre a história da ressurreição do filho da Sunamita. Não sei se você conhece já essa história, então eu vou ler para você a história agora. 2 Reis, capítulo 4, se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia para acompanhar a leitura. 2 Reis, capítulo 4, dos versículos 8 até 37. Então, começa assim o versículo 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Que tremendo, né? Quando nós damos um bom testemunho, as pessoas nos reconhecem como pessoas de Deus sem a gente falar palavra alguma, né? Só pelas nossas atitudes. Talvez a maneira dele falar também, se comportar, né? E o 10. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Interessante, né? A ideia dessa mulher de construir um quarto para que aquele homem de Deus se hospedasse ali sempre que passassem, né? A gente tem sempre que manter a presença de Deus ao nosso lado, perto de nós, né? Pessoas de Deus, é bom mantê-las perto de nós. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a Sunamita. Ele a chamou e, quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: Você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: O que se pode fazer por ela? O profeta estava preocupado em fazer alguma coisa para retribuir tamanho carinho, cuidado, né, a hospitalidade daquela mulher, né? E aí ele de novo pergunta para o seu servo lá, o Geazi: O que a gente pode fazer por ela? Ele respondeu, o Geazi respondeu, né? Bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até a porta. E ele disse: Por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: Não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Imagina quanto tempo essa mulher, né, já tinha até perdido a esperança de um dia se tornar mãe. E de repente alguém, um homem da parte de Deus, vem e faz essa promessa para ela, dizendo que ela iria engravidar e que ela iria abraçar um filho, né? Talvez já tinha muitos anos de casada. E o 17. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! O pai disse a um servo: Leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Meu Senhor! Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: Preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: Mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela respondeu: Não se preocupe. Meu Deus! Tremenda a fé dessa mulher, né? Isso foi um ato de fé. Não entrar em desespero é um ato de fé num momento como esse. O 24. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: Vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: Olhe, é a Sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? Ela respondeu a Geazi: Está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés e Geazi veio para afastá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: Deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou
e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse à mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: ponha a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Que mulher determinada, né? Glória a Deus. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou, nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia aquecendo. Aleluia. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Que história sensacional. Tremenda essa história dessa mulher. A fé dela, né? A confiança dela de que Deus, o Deus que fez a promessa, era poderoso para até voltar da vida aquela criança. Aquele menino era promessa de Deus. E quando Deus nos faz uma promessa, Ele vai até o fim, Ele cumpre a sua promessa. Nós não podemos realmente perder a fé no meio do caminho. Às vezes a gente está passando por lutas, né? E a gente se esquece que Deus fez essa promessa lá atrás. E aí a gente começa a duvidar: meu Deus, será? Será que vai? Será que vai acontecer? Será que vai viver? Então, o Espírito Santo chamou a minha atenção a respeito da fé dessa mulher, da confiança que ela tinha no Deus que fez a promessa para ela. E o mais interessante é, o menino morre, né? E a certeza que ela tinha de que Deus ia fazer alguma coisa. Ela procurou a pessoa certa. Ela procurou quem poderia ajudá-la. Ela procurou um homem de Deus. Ela procurou a Deus, porque aquele homem representava Deus. O profeta representava Deus. Então, ela procurou a pessoa certa. Sabe, meu irmão, minha irmã, às vezes a gente está passando por algum problema e aí nós começamos a contar para um, contar para outro, contar para 10, contar para 100, porque nós queremos aliviar o nosso coração da nossa angústia, da nossa aflição. E aí nós pensamos que dividindo com as pessoas aquela dor vai diminuir. Sendo que nós precisamos ser como essa mulher, como essa sunamita. Nós precisamos correr para a pessoa certa, precisamos correr para os pés do Senhor. Você vê que ela se lança aos pés do profeta e diz: olha, homem de Deus, eu não saio daqui. Se você não for comigo, eu não saio daqui. E nós precisamos procurar nas horas das nossas angústias, nas horas das nossas dores, dos nossos problemas, aquela coisa que a gente não sabe como resolver. Nós precisamos primeiro lembrar da promessa, de quem fez a promessa. E depois procurar quem pode nos ajudar. Pessoas que temam a Deus, que amem a Deus, para orar junto com a gente, para estar junto com a gente ali na hora da dor, na hora do problema, na hora da dificuldade. Porque às vezes nós temos um sério problema, como eu falei, às vezes a gente conta para um monte de gente, né? A história eu conto só para 2 pessoas, né? Deus e o mundo. Então nós precisamos ter muito cuidado para não fazer isso. Sabe, sair falando dos nossos problemas para pessoas que não podem nos ajudar. Muitas vezes as pessoas vão até sair falando mal da gente. Falando: tá vendo? Tá em pecado. Por isso que tá passando por isso. Né? Isso é o teu pecado que causou tudo isso. Você tá longe de Deus ou coisa parecida. Sabe? Então nós precisamos procurar pessoas que busquem a Deus, que ouçam a Deus. Ela procurou o homem de Deus. Alguém que ouvia a Deus para ter uma palavra para ela, para resolver o problema dela. Então, meu irmão, minha irmã, que eu e você, nas nossas horas de dor, de aflição, nas horas que parece que não tem mais jeito, não tem solução para o nosso problema, o problema já está morto, né? Nós temos que procurar aquele que pode ressuscitar. Nós temos que procurar aquele que pode desfazer o mal, nós temos que procurar aquele que pode abrir a porta, aquele que pode mudar a sentença, aquele que pode mudar toda a situação, a circunstância da nossa situação. Nós precisamos buscar ao Senhor.
Ela pegou a criança morta, colocou no quarto do profeta, fechou a porta. Ela não saiu desesperada, gritando, nem o seu marido percebeu a dor que aquela mulher estava vivendo, né? Mas ela foi direto procurar a quem poderia ter para ela uma palavra da parte de Deus, uma solução da parte de Deus. Então, querido, querida, que eu e você possamos buscar ao Senhor, possamos buscar homens e mulheres de Deus, pessoas que ouvem a Deus para nos aconselhar, pessoas que ouvem a Deus para estar junto conosco nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos de aflição. Você vê que é interessante, né? O que eu falei sobre a fé dessa mulher, a confiança que ela tinha no Senhor, né? Que ela foi pelo caminho e tudo ia bem. Geazi perguntou, mulher, tá tudo bem? Ela, tá tudo bem, vai tudo bem, né? Pode a criança estar lá morta, mas se eu confio em Deus, tá tudo bem. Pode a situação estar morrendo, mas se eu creio em Deus, tá tudo bem, porque Deus é poderoso para ressuscitar. Deus ressuscita mortos. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor ressuscite os teus sonhos, que o Senhor ressuscite essa situação para você que já é uma situação de morte. Que Deus ressuscite tudo aquilo que para você já parece morto, porque Ele pode, o Senhor pode sim. E que nós possamos procurar pessoas que ouçam a Deus para nos aconselhar. Amém? Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez nós queremos agradecer, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento tão precioso, pela leitura da Tua Palavra, pela Tua Palavra escrita, pela Tua Palavra revelada a nós, Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais essa história que o Senhor nos contou, Senhor. Essa história que vem para encher o nosso coração de fé, para despertar a nossa fé, para nós sabermos que o Senhor é poderoso para ressuscitar aquilo que está morto, para mudar diagnósticos, para abrir portas que estão fechadas, para mudar situações complicadas que para nós, aos olhos humanos, é impossível de resolver, Pai. Mas o Senhor pode todas as coisas, Pai Santo. Ah, Senhor, coloca do nosso lado pessoas que temam ao Senhor, Pai, nos nossos momentos de aflição. Coloca ao nosso lado pessoas que te temam, pessoas que te amem, pessoas que ouçam a Tua voz para nos aconselhar. Pai, eu oro pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que porventura está passando uma situação tão difícil, Senhor, que parece que não há mais saída, parece que já está morto, Pai, já está morta essa situação. Deus, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus que ressuscita mortos, Pai, e eu oro pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, Pai. Deus, traz de volta, Senhor, os sonhos, traz de volta, Senhor, tudo aquilo que esse irmão, essa irmã perdeu, traz de volta a saúde, traz de volta a comunhão no lar, Senhor, traz de volta aquele filho, Senhor, que se perdeu, traz de volta, Senhor, abre aquela porta de trabalho que esse meu irmão, essa minha irmã tanto precisa, Senhor. Traz de volta, Senhor, aquilo que está morto, porque para o Senhor nada é impossível, Pai. Eu oro, Deus, abençoando a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, no nome de Jesus. Ressuscita os sonhos, Senhor. Ressuscita a esperança, ressuscita a fé, Senhor, que está como um celular, um pontinho vermelho, Senhor. Mas que o Senhor possa, Deus, reabastecer com fé, com ânimo, com alegria. Enche, Senhor, da Tua paz o coração desse meu irmão, dessa minha irmã, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, nós agradecemos, Pai, mais uma vez, pela Tua palavra que é a verdade, pelo Teu amor por nós. Agradecemos pelo Espírito Santo, Pai, que testemunha dentro de nós que a Tua palavra é a verdade, Pai Santo. Obrigada, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Que o Senhor te abençoe. Que Deus te guarde, Deus abençoe a tua família, que o Senhor ressuscite os teus sonhos, os teus planos, a tua esperança, em nome de Jesus. Amém?